irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim, sempre uma grande alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra e encontrar nela, Senhor, a Tua presença viva, através da Tua Palavra viva, anunciando aos nossos corações o sustento de nossa fé. Graças a Ti, isso tem nos mantido ativos, vivos e com fé, para continuarmos no cumprimento da missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Perdoe nossos pecados e nossas faltas, Senhor. Capacita-nos a realmente realizar com a Tua vontade. É o que Te pedimos, agradecidos com o perdão de nossos pecados e faltas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma lição maravilhosa que já estamos praticamente quase findando esse trimestre com lições maravilhosas que estudamos até hoje, não é mesmo? E hoje, o penúltimo tema desse trimestre, lidando com passagens bíblicas difíceis. Não podia faltar um tema desse, com certeza. E como o autor dessa lição foi feliz da forma sábia, humilde e com muita propriedade a qual ele nos apresenta esse tema. De cara de abertura, o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos 16 e 17, é um texto perfeito para alinhar a coluna dorsal desse tema. Olha o que disse ali o apóstolo e profeta Pedro. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Olha a forma que ele abre o tema, a forma que ele abre esse assunto, já dizendo que isso se trata de assunto de salvação. Presta atenção a seriedade da revelação do que aqui está escrito. Então ele disse: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha o gancho que Pedro entra colocando, apontando alguém com visão refinada nesse alinhamento, que o próprio Pedro aqui estava elogiando e receitando para que outros contemporâneos deles, e que servisse para mim e para você também, chegasse até os nossos dias, que pudéssemos também ter a mesma atenção e o mesmo cuidado do conselho que Pedro está aqui colocando. Que é voltar para os estudos de Paulo, para os escritos de Paulo, porque disse aqui, continuando a leitura, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao apóstolo Paulo, né? Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Olha o que Pedro está admitindo aqui, até no momento que escreveu isso, que está escrevendo para nós. Observe, nas quais há certos assuntos, há certas coisas realmente difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a sua própria destruição, ou para a própria destruição deles. Irmãos, isso aqui é sério demais. O que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui, através do apóstolo e profeta Pedro, irmãos, é uma advertência gravíssima. Ele está dizendo que entender e ensinar a Bíblia corretamente, apresentando ela como propriedade divina, como de origem divina, não deturpar o seu contexto, não adequar, não tentar adaptar ele às nossas visões, é questão de salvação, irmãos. Porque isso envolve algo muito maior. Porque a missão de ir e pregar o Evangelho, a missão é nossa, outorgada pelo próprio Deus. Nós somos comissionados pelo dono do universo, irmãos. E para isso, a única cartilha que nós temos para ensinar o beabá da salvação é a Bíblia.
Se nós não entendermos bem a Bíblia, se não soubermos manusear bem a Bíblia, isso se torna em si um grande problema. E nós só entenderemos bem a Bíblia se abrirmos a mente para a verdade. Porque se não abrirmos a mente, o coração endurece, a mente endurece. E tudo deturpa. Perde o sentido. Daí vem as tradições religiosas, que formam as adaptações que são letais para a nossa salvação. Vai comprometer severamente a nossa salvação, que é de graça. Mas existe um envolvimento teológico e bíblico aqui muito sério, que faz de um coração simples o coração de um sábio, como era o caso do próprio Pedro aqui em questão. Vamos analisar essa questão aqui para vocês verem, só aqui no verso de abertura. De cara, olha quem é que está falando isso aqui. Quem diria que o próprio Pedro viria a falar o que está falando aqui? Viria a escrever e aconselhar o que está aconselhando aqui. Observe Gálatas capítulo 2, verso 11 a 14. Para vocês verem o que esse indivíduo fez há pouco tempo atrás. Pedro foi severamente repreendido por Paulo, porque ele era um dos que mais fazia isso aqui. Querendo ou não querendo, por ignorância ou não, ele acabava deturpando conceitos bíblicos segundo a maneira com que ele aprendeu nas tradições judaicas. E vinha praticando o preconceito religioso. É exatamente o contexto aqui de Gálatas, no capítulo 2. E Paulo teve que dar uma dura nele por causa disso. Ele agiu com falsidade e tentava justificar sua conduta em cima de tradições que foram fundamentadas na Bíblia, mas que na verdade não existe fundamento algum na Bíblia para fazer o que Pedro fez e não querer na realidade se expor diante de Paulo, diante dos gentios e diante dos judeus. Queria fazer bonito para os judeus, evitando os gentios. E Paulo estava lá junto com os gentios. E Paulo ficou muito aborrecido com aquilo e chamou a atenção severamente do apóstolo Pedro, que com certeza deu resultado. Prova está aqui. E aqui também fica o segundo ponto nessa questão, que prova que fanatismo tem cura. Porque o próprio Pedro foi vítima desse veneno do fanatismo. Está aqui a prova autêntica. E duas provas. Sabe por que duas? Porque Paulo também foi assim. Por isso que ele perseguia os cristãos. Ele era fariseu zeloso. E teve que cair do cavalo com a cara no chão para entender que não é assim que funcionam as coisas, que a vida não é desse jeito, e muito menos a palavra de Deus não pode ser tratada daquela forma. Se você trata mal a palavra de Deus, com certeza você vai tratar mal o mundo ao seu redor. Você trata mal a você mesmo. É isso que dá nas pessoas querer adaptar a palavra de Deus a ele, e não se adaptar à palavra de Deus. E é justamente por isso que nos dias de Cristo tinha tanta divisão já dentro da igreja. Antes de Cristo já teve, e depois nem se fala. Hoje tem milhares e milhares, incontáveis religiões sobre a face da terra, só no cristianismo, sem falar na área do paganismo e do espiritismo afora, que até tem menos. Mas no cristianismo é uma multiplicação incontável. E por incrível que pareça, né? No máximo 30% do planeta Terra é cristão. Mais de 70% do planeta não é cristão. Está envolvido no mundo cristão, recebe, ouve a palavra, mas continuam nas suas religiões. Nós estamos falando de população do planeta Terra. Mais de 70% é representado na Terra pelo dragão do Apocalipse. Só a população da China. Tem muitos cristãos lá dentro. 22% da população do planeta Terra está lá dentro da China. 20% está lá na Índia. O mundo muçulmano é 24%. E se pegar budismo, shintoísmo, judaísmo, confucionismo e etc. Sem mencionar espiritismo e coisas do gênero, muito mais de 70%.
E é justamente nesse público de mais de 70% do planeta Terra, é que esse público de 30% do planeta tenta evangelizar. Mas e aí? Está evangelizando com a palavra viva? Ou está evangelizando com religiões, com tradições? Está dando aula de Bíblia ou aula de religião? Está ensinando a palavra conforme viva, relatada no Escrito Sagrado? Ou está relatando conforme você aprendeu nas trajetórias do comportamento humano e religioso da face da terra? É de extrema importância a religião na nossa vida. Mas desde que nós possamos refletir a palavra viva através dela. E não para tentar fazer acertos na palavra de Deus, ajustes para adequar a nossa conduta tradicionalista, seja lá de qual religião que for. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Porque esse assunto, essa advertência, Pedro abre ela como uma advertência gravíssima relacionada, de fato, com a nossa salvação. Muito sério. Segundo tema, possíveis razões para aparentes contradições. Muito bem, aqui nós temos 2 Timóteo, capítulo 2, verso de 10 a 15, que nos apresenta uma sequência de orientações voltadas para esse contexto. Poderíamos destacar aqui, dentro desse contexto, alguns passos muito importantes, como no verso 6, por exemplo. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto, a Timóteo, é que ele deve ser diligente durante o estudo da palavra e, principalmente, aprender a manejar bem a palavra. É a única forma de obter êxito nessa missão. Veja que, de forma sábia, o autor dessa lição, que Deus abençoe muito a vida desse autor, que é um servo de Deus de maneira incontestável, olha a sabedoria que ele apresenta aqui, distribuída em 6 passos fundamentais para a compreensão dessas possíveis razões para aparentes contradições. O primeiro deles é a questão do estudioso da Bíblia ser honesto consigo mesmo e, evidentemente, com os outros. Ao jamais negar, que é o segundo problema, ser honesto e não negar que a Bíblia tem pontos difíceis de serem entendidos. Irmãos, ela está revelada. E Deuteronômio 29 fala que o que está revelado é para nós e nossos filhos. Mas nem todo mundo entende o que está revelado. E o fato de não entender não é porque não está revelado. Está revelado. Pode ser mistério para quem não entendeu. Mas para quem entende não é mistério. E não é certo eu dizer que porque eu não entendi ou porque eu não aceito alguma coisa que está ali revelada na Bíblia, que eu vou ter que ficar adaptando aquilo para dar desculpa desfarrapada para as pessoas ao meu redor. Não importa se é para a família, se é para os amigos, ou se é para quem nós pretendemos evangelizar, além da nossa família, além do nosso lar. Ser honesto e não negar que existe de fato. E se nós não estamos entendendo, é partir para entender. E não ficar fazendo jeitinho, adaptando. Porque lembra do que Pedro falou lá na abertura? É para nossa perdição. É para nossa destruição. Se fizermos isso. Isso é deturpar. E se nós deturparmos a palavra, a Bíblia termina, ao ser escrita, dizendo exatamente isso. Se quem tirar ou acrescentar qualquer coisa, está no sal. Já era. Vai fritar no fogo eterno. Não tem conversa. É muito sério isso, meus irmãos. E é por isso que o autor aqui já apresenta, então, o terceiro ponto, que não devemos ficar perturbados com isso, pelo fato de ter coisas difíceis na Bíblia. Não há necessidade de ficar perturbado. Se Deus nos deu inteligência e disposição, e principalmente fé, é buscarmos entender. E aceitar, abrir a mente. Senão não tem como. Porque o quarto ponto que ele apresenta aqui é justamente porque nós somos imperfeitos. O quinto ponto, não tem nenhum ser humano na face da Terra que tem conhecimento absoluto dos assuntos da vida. Nem se fala, então, o sexto ponto aqui, de assuntos de origem divina. Mesmo estando revelado nas Escrituras Sagradas, cabe a mim e a você pesquisar, entender e ensinar com clareza. É imparcialidade bíblica e teológica. Porque se eu for parcial nessa questão,
eu tomar partido religioso ou das minhas tradições. E foi preconceito e tradição que levou Cristo para o Calvário. Foi os líderes da igreja dele que pregou ele na cruz. Entregou ele no Império Romano. E depois ele foi lá, em pleno sábado, pagar para que Pilatos mandasse lacrar com ferro a sepultura dele, porque eles, os judeus, não esqueceram que ele falou que ia ressuscitar. Os discípulos não estavam nem lembrando disso mais. Olha o tanto que é sério esse assunto, irmãos. É muito grave isso. Precisamos de viver uma religião honesta com a gente mesmo, com os nossos irmãos, mas principalmente com a verdade viva, revelada aqui nos livros sagrados. Mas para isso tem que ter a mente aberta e estar disposto a romper. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A verdade, meus irmãos, sempre foi um grande problema. Qualquer tema que nós estudamos na Bíblia, se nós respeitarmos o que está aqui, nós estaremos respeitando a verdade. Mas se nós não respeitarmos o que está aqui, nós estaremos defendendo a mentira. No mínimo, defender o engano, que é a mentira disfarçada com fachada religiosa tendenciosa. Nós não podemos defender tendências. Nós não podemos defender tradições ou ponto de vista humano, mas sim ponto de vista divino, que é o conteúdo exato das Sagradas Escrituras. Pense nisso, é muito sério. Terceiro tema, abordagem sincera e cuidadosa. Irmãos, nós poderíamos pegar o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 17, como também Provérbios, capítulo 2, verso 7, e filtrarmos em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Daria uma essência perfeita de informações sábias para a nossa conduta diária com relação a esse tema. O que Paulo diz aqui a Timóteo é que tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, porque isso te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Olha que Paulo, usando a linguagem idêntica de Pedro, sobre o mesmo tema. Outro profeta, outro apóstolo, também vítima como Pedro do antigo veneno do fanatismo, ou do desentendimento bíblico claro, que quando entenderam, definitivamente deixaram. E olha, que Pedro foi entender muito lá dentro da cultura. Gastou mais de 30 anos de trabalho missionário para entender. Paulo entendeu lá de Damasco para frente. Lá de Damasco para frente, Paulo entendeu. E não foi à toa que ele assumiu o pioneirismo da pregação do Evangelho no mundo gentil de maneira urgente e que pulverizou de maneira fantástica. Pedro gastou mais de 30 anos para entender. E o dia que ele entendeu de tal forma que ele não se achou nem digno de morrer de pé na cruz. Ele pediu que fosse de cabeça para baixo. Entende, irmãos? É muito importante nós termos um conhecimento bíblico saudável, claro, da verdade revelada então no Escrito Sagrado. Ela é desconfortante, mas é salvística. Ela nos aponta de fato o caminho do verdadeiro tesouro da vida eterna. Pense nisso, é muito sério. Só assim nós evitaremos de exercermos ações hipócritas e preconceituosas, que são severas consequências e severas armas que combatem as ovelhas ao invés de proporcionar a salvação das mesmas. Quem nunca ouviu falar de erro médico? Você já procurou observar nas pesquisas a quantidade de pessoas que morrem por erros médicos no mundo inteiro? Por mais que os governos, por mais que a mídia, por mais que quem quer que seja tente acobertar essas informações, irmãos, é gravíssimo o resultado de vítimas de erro médico no mundo todo. Erros bíblicos e teológicos não são diferentes. Meus amados, a maioria das pessoas que mergulham em muitas das misérias espirituais do planeta,
que mergulha em drogas, que mergulha em assassinato, que mergulha no crime de um modo geral, que mergulha em pecados diversos, é justamente porque estão completamente decepcionados consigo mesmos e com aquilo que ele entendeu de vida, e que somente a verdade fará eles tomar o choque ideal para ter a mudança certa que nós conhecemos por conversão. E por falta de conversão, tem esse mergulho absoluto, esse mergulho absurdo e letal no mundo do pecado como nós conhecemos. Entendermos a Bíblia de forma manca, de forma claudicante, é terrível, irmãos. Porque dessa maneira transmitiremos a mensagem. A verdade não pode chegar aleijada nas pessoas. A verdade tem que chegar nas pessoas inteira, completa, genuína. Mas como que ela vai completa, genuína para as pessoas se eu mesmo não a tenho assim na minha vida? Não admito da forma que ela está revelada, da forma com que o dono dela escreveu. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele escreveu isso, está aqui. Por que eu tenho que deturpar isso? Por que eu tenho que criar adaptação? Por que eu não abro a mente para entender o que está escrito aqui? E ser feliz? E cumprir com a missão? Para Jesus voltar logo? Se queremos ver Jesus voltar logo, precisamos de fazer isso urgentemente. Porque senão ele vai demorar muito. Se depender da minha missão e da sua cumprida, do jeito que hoje a humanidade religiosa no mundo tem feito, Jesus não volta tão cedo. Eu tenho certeza que o tempo de Deus, a hora que acontecer, ele volta. Entenda ou não, aceite ou não, o que está aqui, ele vai voltar. Aí vem uma questão, que tanto Pedro quanto Paulo estão batendo nessa questão ao estudarmos esse tema dessa lição. Você vai estar salvo? Você está aceitando essa verdade? Você está ensinando essa verdade? Ou você está dando aquele jeitinho, está forçando? Reflita. Reflita com carinho. Erro médico mata. Erro bíblico também. Perde a salvação. Porque o médico que comete erro médico, se ele for condenado, ele vai pagar pelo seu crime. E o religioso também. Só que o erro médico é diante da justiça dos homens. Passa rapidinho. Coisa simples. Mas diante da justiça de Deus, que colocar almas perdidas, aí o bicho pega, hein? Aí a coisa complica. Deus é amor, é misericórdia, mas ele é justiça. E ele deixou a cartilha para nós. Nós não temos direito de alterar nada aqui, de adaptar nada, de ajustar nada. É do jeitinho que está aqui. Tirou ou acrescentou, já era. Conserta enquanto é tempo. Admita o que está aqui e ensine o que está aqui. Viva o que está aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe com sabedoria dos altos céus para assim fazermos. Quarto tema, abordagem humilde. Aqui nós temos um quadro de sabedoria também apresentado na Escritura Sagrada sobre esse tema. Primeiro, Tiago capítulo 4, verso de 6 a 10, é outro texto muito feliz citado aqui pelo autor. O que está escrito aqui em Tiago capítulo 4, no verso 6, é o mesmo que podemos encontrar em Jó capítulo 22, verso 29, como em Salmo 138, verso 6. O que ele está comentando aqui é que Deus resiste aos soberbos e dá força aos humildes. Todos esses sábios de épocas diferentes, Jó, através dos escritos de Moisés, que ele escreveu o livro de Jó, Davi, no Salmo, e Tiago aqui, dizendo a mesma coisa, confirmando o que Jó já tinha dito através de Moisés e o que Davi também, através dos Salmos. Tiago está confirmando isso, que Deus resiste aos soberbos e dá força aos humildes. Fiquem atentos. Já no verso 7, aqui de Tiago 4, ele orienta que nós devemos resistir ao diabo e, evidentemente, às suas tendências. O mesmo que Pedro falou lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8.
Se nós resistirmos, ele vai fugir de nós. Porque ele fica em volta, bramindo como um leão, esperando só a oportunidade de devorar. E se nós resistirmos, ficaremos livres dele. Mas isso é constante, porque ele não desiste. Olha a idade que tem Lúcifer. Desde que nossos primeiros pais caíram e teve aquela batalha no céu, ele foi expulso de lá. Naquela batalha que está lá em Apocalipse 12, de 7 a 12, ele já entrou há mais de 7.000 anos que ele está fora do reino celeste, que ele está expulso da eternidade, sem falar os milhares e milhares que já viveu antes. Mesmo como Satanás, como o diabo. E do tempo de vida dele, desde que foi a primeira criatura no universo. Pense, irmãos, ele não desiste. Ele montou uma estrutura conhecida como potestade da maldade, que age em tudo quanto é canto que se puder imaginar. Aonde ele conseguiu alastrar, ele age. Então ele não desiste. Nós não podemos descuidar, não podemos abrir mão disso. Pense nisso, meus irmãos. É muito sério. Um comentário muito interessante também. O mesmo que nós podemos encontrar lá em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. Enquanto nós andamos com Deus, Ele está conosco. Mas se nós abandonarmos a Deus, o azar é nosso. Ele não vai poder fazer nada por nós. A nossa vida é feita de escolhas. Se andamos na luz, a luz está conosco. Se virarmos as costas para a luz, vamos de cara olhar a nossa sombra na frente. Não é o que acontece? Se você ficar de frente para o sol, você tem sombra atrás de você. Se você virar as costas para a luz, se você vira as costas para o sol, você vai ver a sua sombra. Ou estaremos em trevas. E não vale a pena. O preço é alto. Porque quando você está olhando para a luz, você tem uma visão clara. Você virou as costas, aquele choque que a pupila recebe, você já vai ver só estrela na cabeça. Não vai ver mais nada. E é uma sensação permanente de cegueira espiritual. Por isso que Jesus falou, quando um cego guia outro cego, os dois vão cair no buraco. Eles são cegos por isso, porque não olham para a luz. Foram chocados pela luz e ficaram cegos. Não conseguem enxergar mais a luz. Precisa haver vontade própria de olhar para a luz e não desviar o olhar da luz. A luz divina, a luz da verdade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É muito importante isso. E o que Tiago comenta agora, aqui na altura do verso 9 do capítulo 4, é algo muito importante. Está intimamente ligado com o que o profeta Isaías falou lá no capítulo 22, o verso 12, e Joel também, lá no capítulo 2, verso 12. Ambos fizeram esse mesmo comentário, de nós aprendermos a sentir a verdadeira pequenez nossa, sentir a nossa própria miséria sem Deus. Sem Deus nós não passamos de míseros trapos de imundícia, irmãos. O que nós entendemos por alegria, como humanos comuns que somos, como mortais comuns que somos, na realidade não passa de tristeza. E o que nós entendemos por tristeza, como míseros humanos que somos, não passa na verdade de alegrias. Por isso que é um paradoxo sempre grande as coisas das trevas com as coisas da luz. É só assim que nós conseguiremos entender o que Jesus quis dizer quando ele disse que se teu olho for ocasião de pecado, tira e joga fora. Se a sua mão for ocasião de pecado, você tira e joga fora. Porque é melhor entrar faltando um desses membros no reino eterno do que com eles ir para o fogo eterno. O nosso senso de conhecimento é completamente deturpado. O que nós achamos que é certo não é, o que nós achamos que é errado não é. Precisamos de aprender a avaliar isso desse prisma bíblico, de que nós sem Deus não passamos de míseros trapos de imundícia, de míseros mortais, de vermes diante da augusta presença do eterno Salvador. Nele sim, nós nos tornaremos raça pura, nos tornamos hoje raça eleita, escolhidos, servos selecionados por Deus e capacitados, lapidados para cumprir com a missão que Ele tem nos confiado. Pense nisso, irmão. É muito sério isso. E no verso 10 ele faz um outro comentário também que todo mundo conhece, nos ensinos do próprio Cristo no Novo Testamento. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará.
Irmãos, não tem caminho melhor. É ter humildade. Não adianta ficar rebelde porque você é rejeitado, porque você não é aceito. Não importa se isso acontece dentro da sua casa, no seu casamento, você é lá dentro da igreja. Não importa. Reagir de forma negativa, querer se exaltar com algo tão comum que o próprio Cristo foi rejeitado, o próprio Cristo sofreu esse tipo de coisa, por que nós queremos ser melhor? Aonde que nós queremos ser melhor do que Cristo? O Filho do Deus vivo, nosso Criador? Pense, irmãos. Então, quando a gente aprende a se comportar desse jeito, Ele nos exalta. Porque Ele disse claramente que tudo que alguém faz ao menor dos pequeninos está fazendo é com Ele. Está comprando briga com Ele. Pense, irmãos. Tanto que é sério. Nós temos Ele conosco. Ao fazermos isso, nós já estamos por cima e não por baixo. Pense nisso. É muito sério, irmãos. Em suma, a única forma de cumprirmos a nossa missão com êxito é através de uma abordagem humilde diante de Deus e diante dos homens. É mantermos uma neutralidade religiosa e teológica e bíblica. Deixarmos a verdade se expor por si. Tomarmos partido da verdade. Pura e cristalina como ela é. E não contaminada com as nossas tendências mortais. Fazendo isso, teremos segurança na nossa missão para a honra e a glória de Deus. Quinto tema, determinação e paciência. Aqui agora nós temos um foco absoluto na missão, hein? Se não tivermos determinação e paciência, difícil. Para cumprir a missão sem esses dois requisitos é muito difícil. E não é fácil ter nenhum e nem outro no meio da turbulência. Só com Deus. Para mantermos e cultivarmos esses dois requisitos fundamentais para o êxito missionário. Por isso o texto citado aqui, em Gálatas capítulo 6, verso 9, é muito importante. Paulo nos aconselhando para nós não cansarmos de fazer o bem. Porque a seu tempo nós vamos colher, nós vamos ceifar. Claro, se não houver desfalecido. Infelizmente, irmãos, Caim cansou de pelejar. Quantos e quantos parentes de Noé, netos, bisnetos, filhos, que não foi só aqueles 3 que ele teve. Um cara com 600 anos de idade, quando aconteceu o dilúvio, não tinha só 3 filhos. Tinha netos e bisnetos e muitos filhos. Nós estamos falando de pessoas com longevidade de mais de 900 anos, quase 1000 anos. Tudo diferente do que temos hoje. Estatura, estrutura física, mental, emocional e tudo mais. Mas todos os antediluvianos, à exceção dos 8 que entraram na arca, todos se cansaram de pelejar. Balaão e quantos morreram no deserto? Cansados de pelejar. Se entregaram. Esquentaram a cabeça, chutaram o balde. Judas. Jesus pelejou até lavando o pé dele. E não teve jeito. Ananias e Safira. Eles pelejaram. Mas não deram conta, cansou. Eles não aguentaram enfrentar toda aquela situação. Quantos hoje não estão cansados desse vírus mequetrefe que veio da China e está atacando o planeta inteiro? Que as potestades da maldade têm usado essa forma de dragão para atingir a face da terra e comprometer quantos e quantos que abandonarão a fé e dificilmente vai voltar para a igreja. Porque acostumou com outras pastagens durante esse tempo, né? Com Netflix, com não sei o que mais. Irmãos, examinar tudo e reter o bem é uma coisa. Para uma pessoa que está habilitada, está segura na palavra, está segura no foco, está segura na missão, é muito importante. É o trabalho do legista lá no IML. Não é interessante, não é prazeroso
ficar dissecando, abrindo cadáveres, sentindo mau cheiro. Isso é difícil. E muitas vezes, para a gente poder entender a cena de um crime, para entender a cena em meio ao pecado, é muito mau cheiro que a gente tem que enfrentar para poder entender mesmo. Mas quantos que se submetem àquilo ali e acabam tornando parte daquela carniça, ao invés de romper aquele mau cheiro, encontrar a causa, o efeito, etc., e poder apresentar a verdade do que de fato aconteceu ali. A maioria das programações de televisão, de filmes, que a gente assiste hoje em dia, por maior verdade histórica que tenha, por maior verdade dos acontecimentos de fato que acontecem na humanidade que tenha, mas existem armadilhas plantadas ali dentro que aquelas pessoas que estão sufocando aqueles desejos mais febris, pecaminosos, para poder sair do guarda-roupa. Você vai assistir um programa de super-heróis, quando vê no meio deles, ou na família deles, está saindo gente do guarda-roupa, praticando homossexualismo. Vai assistir um filme histórico, um filme épico do passado, se depara com o mesmo tipo de problema. A ideologia de gênero plantada através das teorias do dragão, que é envenenar a face da Terra com isso, e não é à toa que nos últimos 20, 30 anos o planeta Terra tem colhido talvez a maior safra de sodomitas da história da humanidade. Por isso que Cristo comentou lá em Mateus 11, 22 e 23, ele faz comentários chocantes sobre esse assunto. Sobre Corazim e Betsaida, ele comenta que haverá menos rigor para Ciro e Tidon do que para eles. Porque se tivesse sido feitos os milagres que foi feito lá em Corazim e Betsaida, lá em Ciro e Tidon, eles teriam se convertido. Não se esqueça que lá o rei de Tiro, na época, é onde o profeta Ezequiel, no capítulo 28, identificou o próprio Satanás lá, através do rei de Tiro. Olha que coisa séria o que Jesus está falando aqui, irmãos. Seria mais fácil, naqueles dias lá, haver conversão, do que ali para Betsaida e Corazim. E aqui, agora, com Cafarnaum, ele pega mais pesado ainda. Ele já compara com Sodoma e Gomorra. Que se lá em Sodoma e Gomorra fosse feito o que foi feito ali, eles poderão levantar contra eles do juízo, mostrando que eles têm mais condição de receber salvação do que eles. Olha que advertência mais bruta, mais chocante que Jesus apresenta aqui, irmãos. A verdade é muito séria, irmãos. O que está acontecendo no mundo de hoje, com essa perversão da raça humana, da maneira que está, tanto olhando do ponto de vista dessas abominações, que é homossexualismo, lesbianismo, não são pecados, eles são abominações, é muito mais do que pecado. É muito sério isso, irmãos. O contexto de abominação é gravíssimo. Abominação, se não houver abandono e conversão, arrependimento, vida nova, não tem a menor chance, irmãos. Então, está descartado do céu. Precisa acordar antes que seja tarde demais. Isso é muito sério. E quantas famílias na história da humanidade estão sendo dizimadas por isso? E fermentada por quem? Satanás, através do dragão sobre a face da terra, que cobre mais de 70% com formas de governos fundamentalistas e principalmente contaminados com enganos e ideologias de gêneros e coisas mais terríveis ainda, como as guerras biológicas que a gente acaba assistindo aí, que as potestades da maldade acabam atacando o planeta todo, até à custa de blefes. Consegue fazer a obra de Deus ficar parada e servos de Deus ficarem acuados com medo de que o Mar Vermelho não vá se abrir, querer voltar para o Egito Antigo, quem sabe? Não está certo, irmãos. Precisamos de ter essa certeza de que o mar vai abrir e nós vamos atravessar e vamos chegar lá na Canaã, e nada de ficar fazendo ajuste, de querer arrumar 12 espias para entrar lá, não. É partir e cumprir com a missão para ver Jesus voltar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Não vamos ficar com saudade do Egito, não.
Não vamos ficar com saudade das velhas práticas, das velhas convicções, das velhas tradições. Mas vamos assumir uma postura digna de servos e servas do Altíssimo que tem uma missão a cumprir, se é que queremos ver Jesus voltar logo. Muito sério isso. É por isso que nós precisamos de ter paciência e determinação. Senão a gente não consegue. Não é fácil ter paciência para tolerar esse tipo de coisa. Você olhar e ver isso acontecer dentro de casa, dentro da igreja. Precisa ter muita paciência e muita determinação cristã. Ter consagração bíblica para isso, no nosso comportamento. E ter amor suficiente para poder conseguir romper tudo isso. Caso contrário, o cansaço será fatal. Fará nós tombarmos em batalha. E aí, o que adiantou tudo que nós fizemos? Cadê a nossa alegria em Cristo de alcançar o êxito de nossa missão? Enoque, Moisés, Elias, Jeremias, Daniel, João Batista, Paulo, Pedro, João, e poderia citar muitos outros aqui. Sofreram cansaços, sofreram desgastes, tristezas, dor, decepção de toda a natureza, mas não foram tombados em batalha. Desceram ao descanso na certeza que cumpriram a missão. Não entregaram os pontos, não se renderam, foram vitoriosos. Eu e você também seremos, se fizermos do mesmo jeito. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Sexto tema, abordagem bíblica com espírito de oração. Nós temos alguns textos bíblicos aqui de Atos dos Apóstolos que nos darão um lenitivo interessante para abordarmos esse tema. O primeiro deles, Atos 17:11, os cristãos judeus bereanos mantinham essa abordagem bíblica com espírito de oração bem mais do que os cristãos judeus de origem tessalônica. Veja que aqui o próprio autor do escrito sagrado está mostrando essa evidência no comportamento de duas culturas distintas, para ativar exemplo para mim e para você, que nós também podemos manter essa linha de raciocínio dos bereanos, que é ter essa abordagem bíblica com espírito de oração, que é sempre seguro. Atos capítulo 8, verso 35, todos conhecem. Filipe e o eunuco. O eunuco não estava entendendo nada do que estava lendo sobre o livro de Isaías, e Filipe, dirigido por Deus, vai ali e faz o traçado claro. Manuseia bem a palavra de Deus e desce aquele indivíduo da carruagem e leva ele direto para a água para batizá-lo. Missão minha e sua, da mesma forma. Ele manuseava bem a palavra, que eu e você temos que fazer. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, verso 15 e 16, nós temos o exemplo do Concílio de Jerusalém. Demorou, mas finalmente no Concílio de Jerusalém, finalmente, a encrenca que já tinha se tornado no meio cristão, as questões dos ritos cerimoniais, realmente puderam ser finalizadas de vez, graças à abordagem bíblica com espírito de oração dos verdadeiros servos e servas do Altíssimo, ali naquela ocasião. E é da mesma maneira que nós conseguiremos também hoje resolver e desenrolar outros problemas tão graves quantos que nós enfrentamos hoje nos nossos dias, como questões relacionadas com casamento, divórcio, novas núpcias, reinclusão de membros que cometeram adultério para a igreja, poder limpar um monte de regrinha que tem que dificulta o evangelismo e o avanço da causa, porque todos somos mortais, estamos sujeitos a cair, mas quem cai, levantou, está na fé, tem que ser limpo, não pode ter reserva, tem que continuar a missão para a honra e a glória de Deus. Quem é o dono da igreja é Deus, não é eu nem você. Não temos que ficar criando dificuldades, entende? Precisamos de romper. E nós inventamos regra demais de coisa que não tem nada a ver. Nós precisamos de focar a nossa vida mais no foco bíblico do que ficar prendendo a questões culturais. Casamento é ato civil, não é ato religioso. Se tornou religioso por causa de tradição religiosa.
E muitas vezes pegamos isso e ficamos criando dificuldades para o avanço da causa. Mas isso é um assunto de cunho civil. Divórcio nem se fala. Casamento é só um juiz de paz que faz e divórcio é um juiz de direito que desfaz. Entende, irmãos? Então isso é muito delicado. É coisa vinculada a atos cíveis e não a atos religiosos, que tem causado tanta dificuldade, tanto problema. Ah, se for juntado, está vivendo em adultério. Quem disse que está vivendo? Adão e Eva viviam em adultério? Me poupe! Não existe. Isso não é assim que funciona. Nós temos que partir da gramática. O fato da pessoa estar vivendo junto e já está há tantos anos criando filhos, isso nunca foi adultério. É nos lábios de homens, de tradições. Mas não é. Não vai deixar ele mais casado e nem menos casado o fato dele ter um documento. Infelizmente nós vemos assim. Nós queremos assim. Isso é desconfortante. Mas casamento é ato cível. Tanto que é cível que a própria legislação, ela entende como as pessoas que estão juntas, está casada e acabou, tem direito igual e encerrou o assunto. Não precisa de ter papel para lei, para isso funcionar. Por que para a religião precisa? Entende? Então nós precisamos de entender isso. É assunto que não devia estar travando o avanço da causa de Deus. Aí o indivíduo, se ele não tem papel e tem que ser cível, não pode nem ser união estável. Se for um contrato de união estável, não tem a menor chance. E a maioria das religiões da face da terra não quer nem batizar. Tem alguns que já aceitam, mas a maioria não aceita. Isso não tem nada a ver, irmãos. Não é assunto de responsabilidade religiosa. Isso é assunto de cunho cível. Adão fez o casamento dele, irmãos. Ninguém mais fez o casamento dele. Foi Adão que disse, pelo que ele aprendeu com Deus, que deixará o homem, o seu pai e sua mãe. Confira lá, em Gênesis, capítulo 2, versos 23 e 24. Se foi Deus que falou, ou se foi Adão que falou, que deixará o homem, o seu pai e sua mãe. Disse o homem. É lógico que é o que ele aprendeu com Deus. E qual foi o cartório aqui? Eu não sei. Se você souber, me ensine. Que eu saiba, lá no Jardim do Éden não tinha cartório. E Deus estava cuidando dos seus assuntos da criação, não estava lá. Aí tudo quanto é casamento que tem, todo mundo, o que Deus falou lá no jardim e tal, né? Quem quer assistir mulher, bicharada. Não, não é por aí, casamento não é por aí. Por isso que Jesus falou que no céu nem se casa, nem se dá em casamento, igual tem aqui na terra. Lá é muito diferente. Porque Deus criou macho e fêmea, lá também, para todo lado. Todo mundo criou para encher e multiplicar qualquer planeta do universo. Normal. Aí as tradições religiosas travam tudo e não deixa esse assunto ampliar da forma com que a verdade requer. Aí a missão da pregação do evangelho fica travada por causa dessas picuinhas que fica travando e embaçando o avanço da causa de Deus. Estamos na igreja verdadeira, temos a verdade nas mãos, a palavra viva está aqui, meus amados. Só precisamos de manusear bem essa palavra, entender e ensinar. E não ficar travando. É muito sério esse assunto, irmãos. Do mesmo jeito que o Concílio de Jerusalém resolveu esse assunto tão grave dos rituais cerimoniais, como principalmente o assunto da circuncisão, quantos e quantos anos que gastou para resolver? Mais de 30 anos depois que Jesus foi embora, depois que o véu do santuário tinha rasgado de cima e embaixo. Mais de 30. E quantos anos hoje esses assuntos que eu acabei de citar ainda continuam sendo um engasga-gato na história do cristianismo, no avanço da causa de Deus. Tudo quanto é reunião que tem que trata nesse tema, todo mundo quer empurrar com a barriga, ninguém quer resolver nada. A minha tese de mestrado foi em cima disso. Já mandei, já foi encaminhada há muitos anos. Pessoas de alto posto na obra, teve aqui dentro da minha casa, levou em mãos essa tese. Por que ninguém nunca deu assunto para isso? A minha tese de mestrado em Teologia e Cultura é um trio polêmico, mas biblicamente claro. Casamento, divórcio e celibato. Assunto de teor bíblico. E trata exatamente desse assunto. Nunca foi contestada por ninguém. Por quê? Porque a Bíblia é incontestável.
Pense nisso. É muito sério, irmão. E nós precisamos de avançar com a missão do ID, que é pregar, batizar, ensinar, perdoar e avançar. Entender que nós somos pobres, miseráveis, mortais, diante de Deus, não somos melhor do que ninguém, para ficar criando regras onde tenha pessoas que são melhor do que as outras. E não existe. Não tem grande nem pequeno diante de Deus. Não tem maioral. Existem servos e servas do Senhor, e que devem pregar a palavra e viver a palavra. Só isso. Simples assim. Pense nisso. É muito sério. Para finalizar, está pronto? Eu vou citar 2 citações desse autor, que é digno de citação, sobre isso que estamos conversando. Na Bíblia, há muitos mistérios que o ser humano finito julga difíceis de compreender e que são muito profundos para explicarmos plenamente. Primeiro. Segundo, a fidelidade às Escrituras respeitará o texto em vez de alterá-lo, como alguns fazem, ou evitar seu verdadeiro significado. E para finalizar, eu citaria um texto da pena inspirada, Caminho a Cristo, página 111, que diz o seguinte: o inimigo apodera-se dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam por palavras e atos entrarem em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar em sua compreensão das Escrituras. Não é seguro confiar em suas explicações. Os que abrem as Escrituras para encontrar discrepância não têm conhecimento espiritual. Com visão distorcida, verão muitas razões para a dúvida e descrença em coisas que são realmente claras e simples. Santo Deus, tende misericórdia de nós como mortais, Senhor. Perdoe nossos pecados e faltas, nossas más tendências, e capacita-nos, Senhor, perdoando os nossos pecados, ungindo-nos com o teu perdão e com o teu amor e com a sabedoria da tua palavra, para que possamos não só entender, mas ter condição de praticar e ensinar da forma que agrada aos teus olhos e de fato mostre a salvação aos teus escolhidos que estão espalhados sobre os 4 cantos da terra. Santifica-nos, prepare-nos, abençoe-nos. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.